Segundo aos Coríntios, pegue a tua Bíblia para você acompanhar comigo. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós estaremos falando da importância da confissão. A fé fala. Vamos lá. Em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 13, você acompanha comigo. Posso ouvir um amém da igreja? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Cri, porque esse espírito de fé está dentro de mim. Cri, por isso falei. Nós cremos também. Quem crê junto comigo, dá um glória a Deus. Nós cremos também, por isso também falamos. Meu Deus e meu Pai, é a tua palavra que será compartilhada. Então fala a tua igreja. Meu Deus, que esta fé que está plantada, a tua palavra nos diz que todos nós, sem exceção, cada um que aqui está, recebeu uma medida de fé. Que esta fé possa ser colocada em prática. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos dê a direção. Que o Senhor fale a cada coração. Que esta noite seja uma noite de milagres. E tudo que acontecer neste lugar, seja para a glória do teu nome, que assim seja. Digam glória a Deus, igreja. Então vamos desocupar as mãos, vamos aplaudir esta palavra. Pode aplaudir esta palavra, dá um glória a Deus, aproveita, dá glória a Deus. Diga graças a Deus. Então se assenta. Queridos, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, igreja? Quando você recebe da palavra, a tua fé, ela cresce. É fortalecida. Aí você se pergunta, mas pastor, se esta fé, esse espírito de fé que está dentro de mim, que veio através da palavra, a palavra de Deus, se eu tenho esta fé, e agora? E agora? Como é que eu vou usar, colocar em prática esta fé? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Ora, amados, a palavra está dentro de você, no teu coração. E esta palavra trouxe a fé. Esta palavra que está em você também tem que estar na tua boca. Crie. Eu creio aqui, coração. Crie. Por isso, falei. Nós também cremos. Então fale.
declare. Não fique de boca calada. Deixe-me te dar um exemplo. O Senhor Jesus nos ensina, lá em Marcos, e eu quero que você vá junto comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 12, eu quero te ensinar algo tremendo. E no dia seguinte, preste atenção, quando saíram de Betânia, ele, Jesus, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Não era tempo de figos. Mas aquelas folhas eram um indicativo que ela tinha os seus frutos. Jesus estava com fome. Fome é o quê? Uma necessidade. Jesus tinha uma necessidade que precisava ser suprida. Ele vê a figueira e se aproxima. Mas qual foi a resposta que aquela árvore, aquela figueira deu ao Senhor? Não. Eu não vou suprir a tua necessidade. É como se aquela figueira estivesse dizendo: vai continuar sentindo fome. Eu não vou suprir a tua necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade, você que está aqui hoje. E você está em busca. Você quer suprir esta necessidade. A figueira disse não. E o que o Senhor Jesus disse para ela? Veja comigo, no versículo de número 14. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Mas será, igreja, olha para cá, será que foram só os discípulos que ouviram isso? E você percebe no texto que Jesus não sussurrou, ele não falou baixinho, não foi através de um pensamento positivo. Ele declarou em alto e bom som: nunca mais. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele falou tão alto que os seus discípulos ouviram, mas não foram só os discípulos. A figueira também ouviu. Tanto que ela ouviu, que obedeceu. Porque no dia seguinte, quando eles passavam pelo mesmo caminho, chamou a atenção de Pedro, quando ele olha para a figueira, e ele
descobre que ela tinha se secado desde as raízes. E Pedro, virando-se a Jesus, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Amados, declare, fale, use da fé, coloque para fora, declare a palavra, fale em voz alta. Pastor, mas as pessoas vão me chamar de louco, retardado, se as pessoas me ouvirem, eu falando com uma árvore. Amados, Jesus falava, Jesus falava com o vento, com o mar, com a figueira, com a árvore. Jesus falava até com o morto. Lázaro! Lá! Jesus falava até com o morto. Deus, quando criou todas as coisas, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E a Bíblia diz que os mundos, tudo que existe, veio a existir pelo poder da palavra que saiu da boca de Deus. Queridos, se o próprio Deus, Ele faz isso, Ele declara, Ele fala. Se o Senhor Jesus, inclusive, nos ensina, por que eu tenho que ficar calado? Veja comigo, veja, nós estamos aqui no versículo de número 21, e Pedro, lembrando-se das palavras, do que Jesus havia liberado, dito, um dia antes, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Queridos, em outras versões, inclusive no original grego, está escrito assim: tende a fé de Deus. Tende o mesmo tipo de fé que Deus tem. E como é que Deus exerce esta fé? Versículo de número 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, qualquer que disser a este monte, ergue-te, levanta-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Dá glória a Deus. Então fale, declare, não fique sussurrando. Não, pastor, eu estou orando.
em espírito, em pensamento. Queridos, Jesus está nos ensinando algo muito precioso. Pastor, o pastor crê nisso? Nesse negócio de falar e a coisa acontecer? Pastor, crê? Creio. Eu sou crente. Eu creio. Agora, tem pessoas que recebem uma bênção, ela está vendo, ela foi favorecida, recebeu um presente, a bênção, ela está vendo, e ela ainda diz assim: não acredito. Irmão, não acredito. Quer dizer, ela está vendo a bênção e ainda diz: não acredito. Pior ainda é aquela pessoa que recebe a bênção e ela diz assim: eu não quero acreditar. Esse é pior ainda, porque a bênção ela recebeu a bênção e ainda diz assim: eu não quero acreditar. Irmão, muda o teu vocabulário. Pastor, mas é o modo de falar, é o jeito, né? Às vezes a gente fala assim. Irmãos, escuta, as nossas palavras, quando a flecha é lançada, ela não volta mais. Não é assim que está na Bíblia? Quando a flecha é lançada pelo arco, ela não retorna. Assim são as nossas palavras. Você pode usar as tuas palavras para trazer vida ou morte. Vai comigo. Livro de Provérbios, capítulo de número 18, e o versículo de número 21. Diga comigo: a morte, toda a igreja, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Queridos, olha para cá, olha para o pastor. Na sua boca está o poder de trazer vida, bênção ou maldição e morte. Você pode usar a tua fé para trazer vida, bênção, paz, alegria, ou você pode usar a tua fé de forma negativa, e você vai receber. Se você declarar morte, maldição, desgraça, quando você fala, as nossas palavras são como sementes lançadas ao solo. Queridos, vai germinar, e você vai comer desse fruto. Não é assim que está escrito? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você vai comer. Você está semeando. E você semeia aquilo que sai da tua boca. Quem está aqui me entendendo, dá um glória a Deus.
Deixa eu ler um outro texto para você entender qual deve ser a postura de um crente. Como é que ele deve agir? Como é que ele deve usar esta fé que existe dentro dele? Vamos comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Jesus, ele havia acabado de multiplicar pães e peixes. Foi a segunda multiplicação. Ele saciou com 7 pães e alguns peixinhos. Ele multiplicou isso e saciou a fome de 4.000 homens. E a Bíblia diz que sobraram, sabe quanto? 7 cestos cheios. Quando Deus, nosso Deus, Ele opera o milagre, Ele opera para sobrar. Dá um glória a Deus. Agora veja comigo esse texto para você entender como você deve agir, como que você deve se comportar ao aplicar a fé. E chegando-se, estou no versículo 1, e chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Igreja, Jesus havia acabado, naquele instante, ele havia acabado de multiplicar esses 7 pães e alguns peixinhos. Ele alimentou 4.000 homens. E chega esses hipócritas, esses religiosos, dizendo: mostra-nos algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Olha para cá. Irmãos, quantos aqui creem na Bíblia? Dá um glória a Deus. A Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias, que a baleia engoliu a Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Eu creio, eu sou crente. Agora, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, se a Bíblia dissesse isso, eu também iria crer. Por quê, pastor? Porque Deus não é homem, Deus não mente, está escrito eu creio, isso é fé, você não precisa ver. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. Aqui tem pessoas, não vou exagerar, que já comeram uma vaca inteira. Tenho certeza que aqui tem, quem gosta de churrasco? Quem gosta de carne, churrasco, dá um glória. Eu então, irmão, me convida que eu vou. Pode me chamar para a churrascaria, tô dentro. E eu tenho certeza, irmãos, que eu já comi mais do que uma vaca. Desde que eu comecei a comer carne, e eu gosto muito de um churrasco, eu acho que eu já comi uma manada.
Por isso, se a Bíblia me falar, Jonas engoliu uma baleia, irmão, tem gente aqui que já comeu até já um golfinho, de tanto que gosta de peixe. Isso é fé, irmãos, isso é fé. E passando, olha o versículo 5, seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Preste atenção, Jesus havia multiplicado 7 pães, alguns peixinhos, alimentou 4.000 homens, sobraram 7 cestos cheios, e eles esqueceram de levar pão. Aí Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, esses hipócritas. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. Olha só o pensamento deles. Jesus está dizendo isso, é porque a gente esqueceu, não nos fornecemos de pão. É disso que ele está falando. E Jesus, percebendo isso, versículo 8, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Quando ele fez a primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos, quantos cestos sobraram, igreja? 12, diga 12. 12. A primeira multiplicação, quando Jesus operou, havia 5 pães, 2 peixinhos, 5.000 homens alimentados, e sobraram 12 cestos cheios. E Jesus está dizendo para os seus: ei, vocês não lembram? Esqueceram daquela multiplicação? O quanto sobrou? Por que Jesus enfatiza o quanto sobrou? Por que ele dá assim um destaque no quanto sobrou? Não precisava, mas ele faz questão de dizer. Olha comigo, irmãos, versículo 9: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? O quanto sobrou? 12. Por que Jesus faz questão de frisar? Versículo 10: nem dos 7 pães, ele havia acabado de fazer esse milagre, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Quantos cestos foram? 7. Vocês estão acompanhando, vocês estão ligados junto comigo? Glória a Deus. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Então Jesus, se ele fez a multiplicação uma primeira vez, fez uma segunda multiplicação, será que ele pode fazer uma terceira? Sim ou não? Se ele multiplicou 1, 2, ele pode multiplicar mais vezes? Se ele fez sobrar, você crê que Deus tem poder para fazer a mesma coisa na tua vida? Quem crê aqui, dá um glória a Deus. Então os discípulos, olha para cá que eu já vou encerrar. Os discípulos estavam olhando para aquilo que estava faltando. É porque nós não trouxemos pão. É disso que ele está falando. Esse negócio do fermento, dos fariseus, dos saduceus, ele acabou de operar a multiplicação e a gente esqueceu de trazer pão.
Então eles estavam olhando para aquilo que não tinha. E Jesus estava lembrando eles para aquilo que estava sobrando. O que eu quero trazer para você compartilhar, não fique olhando para aquilo que você não tem. Olha para aquilo que Jesus já fez na tua vida e pode fazer novamente, e fazer de novo, e fazer de novo, mais uma vez, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então eu quero que você creia de todo o teu coração. Eu vou pedir para colocar no telão, e você vai me ajudar agora. Vai comigo no livro de Romanos, e eu quero convidar toda a igreja já para se colocar em pé, por gentileza. Diga assim comigo: eu creio, por isso eu vou declarar com a minha boca a minha fé. Amém, igreja? E você não vai sussurrar, não. Você vai falar em alto bom som. Você vai falar em voz alta. Declare. Não fique, eu estou pensando, orando em espírito, no pensamento. Amém, irmãos? Deus sabe o que você está pensando? Sabe. Mas por que será, igreja? Olha para cá, porque eu estou querendo ensinar você a vencer. Mas por que será que o Senhor Jesus nos ensinou a falar em voz alta, a declarar, e tudo o que disser lhe será feito? Lembra? Olha para cá. Eu vou usar só para citar, não vou pregar. Lembra do vale de ossos secos, do profeta Ezequiel? Ele andando naquele cemitério, cheio de ossos, que estavam sequíssimos. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem que Deus deu para Ezequiel? Filho do homem, profetiza, declara, diga a esses ossos, ossos secos, ossos secos. Ele falou com, irmãos, ele falou com ossos secos. Pastor, mas se alguém me vê falando com árvore, com o ar, com a chuva, com o vento, com o mar, com ossos, a pessoa vai achar que eu sou biruta, que eu estou louco. Irmão, deixa pensar, irmão. O pastor está caducando, faz assim, está caducando, deixa. É a tua fé que você está pondo para fora. É a tua fé. Coloca para mim no telão. Romanos capítulo 10, versículo 8. Coloca para mim livro aos Romanos capítulo 10, versículo 8. Olha para o telão junto comigo, para a gente fechar agora. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu. A palavra está junto de ti. Aonde que ela está? Na tua boca e no teu. Esta é a palavra da fé que pregamos, que falamos. Então vamos substituir, vamos tirar a palavra, aquele vocábulo, palavra, vamos tirar e vamos colocar a palavra saúde. Então diga assim comigo: a saúde está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A saúde está junto de ti, está na tua boca, então fale, declare: eu sou uma pessoa curada, saudável. Declare,
Vamos colocar no lugar? Vamos colocar no lugar a palavra prosperidade. Não, dinheiro. Vamos colocar a palavra dinheiro, que eu quero ver todo mundo rico aqui. Diga assim comigo: o dinheiro está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A prosperidade está junto de ti. Aonde? Na tua boca, no teu coração. A paz está junto de ti. Aonde? Na tua boca. Na tua boca e no teu coração, a paz está junto de ti. O teu emprego, o meu emprego, o teu emprego está junto de ti. Essas portas vão se abrir. Quem crê, dá glória a Deus e aplauda o nosso Deus bem forte. Que Deus abençoe. Essa e outras ministrações você pode acompanhar no nosso site novageração.org ou no nosso canal do YouTube, Pastor Palharim. Amados, aproveita, dá um like, se inscreva, põe lá para tocar o sininho, para que você receba, o aviso de novas ministrações, pregações. Imperdível é a palavra de Deus. E se você ama esta palavra, amados, é essa palavra que vai fazer a diferença na tua vida espiritual. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.